Então, boa tarde, pessoal. Começando nossa reunião do Laboratório de História e Estudo das Religiões da UFAL. Depois de um tempo aí de um hiato necessário para a gente poder dar conta do Encontro Nacional de História, né, que foi em setembro, e das muitas demandas. Mas aí, a partir do nosso centralismo democrático, o pessoal puxou de volta as reuniões de estudo que, pelo menos a intenção é para ser, né, retomar umas leituras mais introdutórias para poder agregar aí a juventude, o pessoal que está chegando no curso de História da UFAL, e também a gente refrescando o debate, o pessoal da pós-graduação. Mas eu já vou passar a palavra, então, aos companheiros Jadson, César e Wellington, que vão começar a puxar o debate do texto da professora Jaqueline Herman, que eles selecionaram para essa discussão, texto clássico que está na obra Domínios da História. Eu estou com ele aberto aqui. Tá passando aqui, vai ficar marcado na gravação, História das Religiões e Religiosidades. Então, Wellington, César e Jadson, podem começar e aí vocês conduzam a dinâmica da discussão. Bem, boa tarde novamente. E como foi falado, trata-se de um texto realmente já considerado clássico, né, referência e introdutório sobre a história das religiões. Não vou fazer uma apresentação, mas acho que uma fala, alguns pontuamentos iniciais, e aí depois cada um vai pontuando o que chamou a atenção, o que gostou do texto, debate coletivo, né? Então, a Jaqueline Herman, ela marca ali o século XIX, início do XX, como esse processo onde vai se formalizando, ou vai se dar o processo dessa disciplina, ou desse recorte. Ela delimita bem com um objeto próprio e uma metodologia. Na sua exposição, ela demonstra como a formulação de objetos e essa metodologia para se estudar a religião, seja enquanto experiência histórica, seja enquanto fenômeno dentro da perspectiva fenomenológica, levou um longo tempo na sua constituição. Ela começa falando sobre os estudos etnológicos ali ao longo do século XIX e começa a mencionar o sociólogo Auguste Comte, principalmente com a sua colaboração ali com a teoria dos três estados, formulada em 1819. Uma perspectiva evolucionista, evidentemente, né, onde ele define que haveria uma evolução onde você teria primeiro na sociedade o teológico, historicamente falando, esse estágio teológico e que iria predominar as forças sobrenaturais. Em segundo, você teria o estágio metafísico, que seria caracterizado pela crítica vazia e pela desordem, fruto de um liberalismo mal concebido. E, por último, seria aí o estágio positivo, segundo Comte, que iria superar todas as explicações insuficientes do mundo ao substituir as hipóteses religiosas e metafísicas por leis científicas inquestionáveis. Bem, e esse é o estágio que ele vai defender, que é o que se encontrava ali a sociedade europeia. Então, além de evolucionista, também há um caráter etnocêntrico. Em seguida, a Herman vai falar sobre o antropólogo britânico Taylor e, em seguida, também o Fraser, em suas contribuições para a questão da formulação, ainda não de uma história da religião, mas ele é um antropólogo britânico, mas futuramente uma sociologia da religião, né? Mais precisamente vai tratar adiante com Durkheim e Weber. Mas a contribuição de Taylor, segundo ela, seria os seus estudos aí sobre a tese que ele defende do animismo. E aí, lendo aqui o meu fechamento, segundo a qual, para o homem primitivo, tudo é dotado de alma, o que explicaria o culto aos mortos e aos antepassados, além do nascimento dos deuses.
Segundo a autora, essa era a característica original da criação religiosa, passando do politeísmo ao monoteísmo, ponto máximo de um processo de evolução espiritual. Então, percebe-se que, assim como Augusto Comte, há uma perspectiva aí evolucionista, assim como o antropólogo Fraser vai concordar com a mesma perspectiva do Taylor. Para não monopolizar a fala, aqui eu passo para os camaradas. Então, estão me escutando, minha gente? Pessoal? Sim, Tá certo. Então, assim, no geral, a proposta de trazer a Jaqueline Herman para a reunião foi como, né, já foi dito que o texto é clássico, inclusive assim, é um sentimento que eu já tinha, né? A Karine praticamente expressou algo que eu já sentia, né? Porque assim, a coletânea que faz parte do texto, né, foi publicada na década de 90 e é interessante assim, o quanto até hoje ela ainda é utilizada, né? Ela é utilizada, relida. Inclusive, né, eu já li esse capítulo várias vezes, né, desde a graduação, do mestrado, e toda vez que eu leio, eu sempre encontro, né, sempre parto, né, de novas reflexões, né, de novas ponderações que naquelas leituras anteriores eu não tinha pensado, né. Então, o texto é escrito, né, pela Jaqueline Herman, né, então ela é professora da UFRG, me corrija, Karine, por favor, da UFRG, certo? É o J, desculpa. Pronto, ela trabalha, né, com o tema da religiosidade, em específico no período colonial, né? A tese dela foi sobre sebastianismo, né? Que seria o sebastianismo, né? Era a crença, né, que de Dom Sebastião, né, que era o rei de Portugal, né, que morreu, mas eles não acreditam que ele morreu, né, que ele desapareceu e voltará e vai trazer a glória antiga do reino de Portugal de novo, né? Então, parte da premissa também desse messianismo colonial, né? Que em tese, né, que ela vai provando no texto dela, esses elementos, né? Lembrando que o sebastianismo é encontrado muito no texto do Padre Vieira, se eu não me engano, eu vi alguns autores falando sobre isso, né? Então, qual é a proposta geral do texto, né? Eu vou tentar não repetir o que o Wellington falou, né? Mas assim, a proposta geral do texto é ela trazer ao leitor, principalmente, né, esses estudantes recém-chegados ao curso de História, né, para que tenham contato sobre a diversidade do campo historiográfico, em específico, do campo das religiões, né, do estudo das religiões, trazer essa trajetória do que a gente entende como história das religiões ou história das religiosidades, certo? E aí já entra até um certo questionamento, né? Isso me lembrou muito o texto do Agnoli, quando ele está falando sobre a questão da escola italiana, das religiões, onde ele menciona esse debate sobre por que não história da religião, né? Por que substituir história da religião por história das religiões, né? Porque para a escola italiana, quando se fala em história da religião, você está se concentrando em uma religião específica, que é o cristianismo, né? E quando você coloca religiões no plural, você está pluralizando esse debate, né? Abarcando outras crenças, outras manifestações e expressões religiosas, certo? Então, o que é que Jaqueline ela destaca logo no começo, né? Que esse tema do religioso, né, sobre o fato religioso, ou o fenômeno religioso, por assim dizer, não é algo novo, né? Ela volta, né? Ela aponta que haveria esses interesses desde o século XVIII, né? Assim, a partir dos debates iluministas, né? Essa crítica entre religião e razão. Né? Mas se a gente for parar para pensar, talvez a gente possa até encontrar vestígios desse interesse um pouco antes, né? Tipo, o próprio Renascimento, né? Apesar de haver essa crítica em relação à religião, muitos dos próprios renascentistas eles não se consideravam incrédulos, né? Eles acreditavam que por meio da razão,
né, e dos métodos científicos, você podia alcançar a Deus, que é algo que o próprio iluminismo também começou a reproduzir, né, esse tipo de pensamento. Então, ela parte do pressuposto, né, que esse interesse relacionado à religião, né, partiu do século XVI. Né, o que foi que aconteceu no século XVI? A Reforma Protestante, né, o que ela demarca como um processo de desacralização da própria sociedade, certo? Então, após, né, já no século XIX, né, vem toda essa problemática, né, como o próprio Wellington falou, relacionado ao surgimento da teoria do evolucionismo, o próprio darwinismo social, e de certa forma isso contribuiu para como os cientistas da época, em específico os etnólogos, né, começaram a pensar a religião, né? Temos, né, como eu destaquei, temos o surgimento da própria etnografia, né, que buscava analisar as comunidades consideradas como primitivas, e aí nós vemos uma postura eurocêntrica, né, porque tomava a Europa como um padrão de civilização, e aí já surge, né, esse outro conceito, né, que é civilização, né, então considerava a Europa como um padrão de desenvolvimento social em comparação às outras culturas. Então, eles analisavam, buscavam, por meio da etnografia, eles buscavam analisar essas culturas vistas por eles como mais primitivas ou atrasadas, né? Então, temos aí, por exemplo, né, o surgimento, né, como o Wellington destacou, Taylor com o animismo, temos Fraser também, que de certa forma contribuiu, né, trouxe essas contribuições para os estudos das religiões. Já entre a virada do século XIX para o século XX, temos o surgimento da sociologia, né? Então entra Durkheim, né, com seus estudos relacionados à mentalidade coletiva, e entre outras perspectivas, né, o próprio totismo, né, que é analisado por ele. Temos Weber também, que analisa a religião dentro de uma perspectiva econômica, né, ligado, né, que analisa a religião ligada ao surgimento do próprio capitalismo. Em específico, né, ele está analisando os anabatistas, né, o pensamento protestante. E, por fim, assim, ela destaca, ainda nesse sentido introdutório, né, essa questão do surgimento do que ela denomina como sociologia religiosa, né, que surgiu como base para as próprias ciências da religião. Ela destaca a contribuição de Max Miller, né, para esses debates, né, e dá destaque para o surgimento, o método comparativo, né. Eu achei até engraçado, é algo assim que eu sempre acho engraçado quando leio esse texto, né, porque a impressão que passa é que, para esses autores, a única forma de se analisar a religião seria por meio da análise comparativa, certo? Né, assim, deixando assim, por fora, né, se por assim dizer, outras formas de perspectiva, né, que poderiam ser analisadas, né? Mas o que seria, né, o método comparativo, né, nesse período, né? Seria a busca por similaridades entre diferentes religiões, né? Então, nós podemos, por exemplo, um exemplo da aplicação desse método comparativo, nós podemos destacar as obras de Eliade, né? Eliade, quando ele está na obra dele, né, o mito do eterno retorno, ele trabalha com várias mitologias e ficam comparando as similaridades entre elas, né? Esse método comparativo também ele pode ser encontrado em Weber, né, quando ele está analisando alguns aspectos mais teóricos, né, relacionados à religião. Ele vai trabalhando com essas similaridades, principalmente quando ele parte dessa perspectiva dos tipos ideais, né? Após, né, trazer todo esse aparato, ela vai trabalhando em relação à questão dos campos, né? Ela destaca como esses estudos das religiões, a partir do século XX,
começaram a ser trabalhados em relação a alguns campos temáticos, né? Aí temos, por exemplo, a história das doutrinas religiosas, né? Aí temos a história eclesiástica, né? Que em tese seria a história da Igreja Católica ou a história do catolicismo, certo? Aí temos a história das crenças religiosas relacionadas à questão da mentalidade, né? Aí ela destaca as contribuições dos análises, né? Como um dos principais correntes historiográficas que contribuíram, né, para se pensar, né, esse aspecto, né, específico. Mark Bloch, lá quando ele analisa o poder curador dos reis, né, e também ele destaca também Brodel, né, e ainda nesses aspectos, ela traz as contribuições que Ginsburg trouxe, né, para a história religiosa, né, para a história das religiões, né, em específico, né, sobre os seus estudos relacionados à feitiçaria e ao sabá. E, por fim, ela traz como, dentro da historiografia brasileira, certo, pode-se encontrar esses estudos relacionados à religião. Então, ela destaca as contribuições de Sérgio Buarque de Holanda, destaca as contribuições, né, relacionadas aos próprios estudos messiânicos no Brasil, né, porque ela elenca 3 perspectivas a qual a história religiosa brasileira tem se desenvolvido, né? E isso quando ela pensa, lógico, quando ela produziu o texto lá no final da década de 90, né? Então, o que a história da Igreja Católica do Brasil, aí, né, os aspectos missionários, a atuação missionária, a atuação da Igreja dentro da educação. Aí ela destaca o papel do CEILA, né, que contribuiu, né, para esses estudos. Temos, né, a história dos movimentos messiânicos, né, no Brasil, e, por fim, a questão da própria religiosidade popular, né? Então, o texto em si se torna bem interessante, principalmente assim, para a gente ter essa análise sistemática dos estudos da religião, né, essa trajetória, né, desde lá do final do século, desde lá do século XVIII, né, se por assim dizer, até os dias atuais, como essa questão da religião aparece, surge nos estudos históricos, certo? E também como o debate com os autores que ela traz serve como uma forma assim da gente conferir, né, de referências para a gente que está para o pessoal que está iniciando buscar para se alinhar, né, com alguma perspectiva, alguma abordagem no qual eles tendem a se identificar, né? Acho assim, em relação à minha fala, eu acho que só isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim, porque você fez a síntese, né, toda, puxou o fio do texto, agora vamos problematizar e ir avançando. Por favor, Wellington. Eu gostaria de fazer um gancho aí com a fala do César e tratar exatamente do ponto em que ela menciona Marx e Engels, né? Particularmente tenho me interessado há algum tempo, junto com a professora Irineia, sobre as contribuições de Marx e Engels para o estudo da religião e, digamos aí, dos seus precursores não, né? Digamos aí, dos seus discípulos, né? É o que podemos chamar de uma sociologia marxista da religião, como denomina Michel Louvet. Bem, é um texto de fôlego da Jacqueline Herman. Eu estava relendo e imaginando como isso dá muito mais do que uma disciplina, né? Seriam várias disciplinas aí para você dar conta da grande quantidade de referência que ela traz. E pensando também nos problemas que um texto de fôlego pode trazer, digamos assim. Por exemplo, no debate sobre Marx e Engels, eu vejo um tanto problemático na proposta em que ela coloca aqui, em que ela defende que tanto Marx quanto Engels
trabalham a religião como uma perspectiva de apenas justificar a desigualdade entre as classes sociais, e que esses autores contribuíram um pouco para a valorização da história das religiões como objeto de investigação. De fato, Marx, sabido que não se interessa muito pela questão do campo religioso, a não ser quando engloba no campo da superestrutura, base, superestrutura, vai colocar lá junto com a ideologia. E aí alguns textos de Alvin Marx, né, que ele vai tratar sobre isso, algumas notas do Capital. Já Engels, nós sabemos que ele tem uma produção e vai se atentar um pouco mais sobre o campo religioso. Acho que alguns textos clássicos que nós até lemos no ano passado, na linha Marxismo e História Social das Religiões, aqui no LIAR, que é As Guerras Camponesas na Alemanha, que foi recentemente publicado, recentemente há alguns anos, na coleção A Revolução Antes da Revolução, pela Expressão Popular, o Cristianismo Primitivo, né, também de Engels. E, além de Engels, vai surgir, eu diria que, alguns discípulos aí que vai se interessar também, como Kautsky, que vai se interessar pelo estudo da religião, Rosa Luxemburgo também vai se interessar pelo estudo da religião, Gramsci, como sabemos, enfim, Michel Levy, mais recentemente, né, entre outros. Estou dizendo isso para mostrar que é mais complexo, e que mesmo o jovem Marx, ele vê a religião de uma forma dialética. Sempre é inevitável não falar da relação entre marxismo e religião e pensar na clássica frase: a religião é o ópio do povo, né? Na introdução à filosofia do direito de Hegel. Mas uma coisa que Levy vai destacar num texto de 1998, e aí eu achei muito bom as datas, porque Hermann está publicando esse texto em 97, e esse texto do Levy chega aqui um ano depois, em 98, que pela revista Lua Nova, com o título Marx e Engels como sociólogos da religião. E aí, Levy começa todo o seu percurso aí entre as produções de Marx e Engels com essa citação da introdução à filosofia do Hegel, e mostra, mesmo como jovem Marx, ainda ali discípulo de Feuerbach, ele vê isso de forma muito mais complexa. Né? Como ele mostra a religião, eu não vou lembrar a frase tal qual agora, mas ele inicia de forma muito poética, como coração de um mundo sem coração, algo dessa forma. E aí, a religião é ópio do povo, ele conclui, na verdade, ao final da frase. Então, Levy, ele destaca como há uma perspectiva dialética aí. Então, a religião, ela não é só ópio do povo. Né? Então, no fim das contas, se a gente pega a frase toda de Marx, a gente vê como vai mostrar Engels, e aí eu já não sei se Marx via dessa forma, mas Engels, com certeza, a religião ela também pode ser contestação social, como ele demonstra ali nas guerras camponesas na Alemanha. Então, numa perspectiva dialética, e aí Marx, como um bom leitor de Hegel, eu não sou um bom leitor de Hegel, muito pelo contrário, ele já consegue aplicar isso, né, mesmo lá na sua juventude. E Engels também, defensor da dialética, vai perceber que a religião ela pode sim, no campo superestrutural, no campo da ideologia, servir para a dominação de uma determinada sociedade, mas ela também pode servir para a rebeldia, ela também pode servir para a emancipação. Né? Mais recentemente, sociólogos e historiadores têm resgatado isso, principalmente devido ao que Levy chama de cristianismo da libertação, né? A teologia da libertação, aqui na segunda metade do século XX. Mas Engels já percebe isso lá na segunda metade do século XIX, muito antes de nós. Rosa Luxemburgo também vai mostrar como, segundo ela, os cristãos primitivos eram muito mais próximos dos socialistas, precursores ali do socialismo. Então, eu só faço esse debate para mostrar como é muito mais complexo no debate de Marx e Engels a questão do estudo da religião do que está proposto. Mas aí eu coloco, sempre frisando, que num texto de fôlego não dá para você fazer e aprender essas nuances, mas é importante trazer esse debate, esse legado, até para desconstruir o que Levy, de forma muito irônica, chama de quinta essência do marxismo, que seja
os a favores ou contra Marx sempre defendem que, para Marx, a religião é o ópio do povo. Levante as mãozinhas. Ó, eu falei que não ia mediar, já tô aqui. Vocês aí medeiem, meninas. Mediem. Jadson está com cara de quem vai falar. Boa tarde. De fato, né, as observações do Wellington, elas são muito pertinentes, né? Mas, como ele também lembrou, né, é um texto, é uma síntese, né, de muitos debates, né? Então, toda síntese, ela faz muitos recortes, né? Então, cada ponto desse a gente poderia aprofundar aqui e passar o semestre discutindo, né, cada ponto desse, né? Mas, de fato, é um texto essencial, né, para a gente estudar a história das religiões, né? Desde o seu surgimento, né, como campo historiográfico, passando pelo surgimento dela no Brasil, né, relacionado a desdobramento da perspectiva positivista, da darwinismo social, né, com aqueles autores clássicos da sociologia, né, e aí ela aborda os autores clássicos da historiografia em seguida, né. Então, assim, de fato, né, se a gente olhar cada ponto desse, a gente amplia, né, o debate e vê diversas nuances, né, a qual, em uma síntese, não seria possível contemplar, né. E aí, se ela contemplasse, por exemplo, essa síntese, essa perspectiva, né, essa nuance que o Hélio está apontando, aí a gente poderia apontar, por exemplo, a nuance que ela apontou, dizer, não, mas determinado ponto tal, né, então, assim, né, esses clássicos, né, como o livro da professora Jaqueline, né, é essencial, né, para nos trazer para o debate da religião historicizada, né, e ela mesma historiciza, né, como a história das religiões vai entrando se desenvolvendo academicamente, né, e para nos trazer também essas reflexões, né, tanto da sua dimensão como texto fundamental para a gente estudar a história das religiões, quanto também as suas limitações, né, espaço-temporal. Né, é um texto da década de 90, né, e ela chega, né, até o professor Ronaldo Vanfas, se eu não me engano, é o último autor que ela faz referência, né, o professor Ronaldo Vanfas, em Heresia dos Índios, né, que já se tornou outro clássico também, né, então, assim, que já tem outras produções também, né, então, assim, é um texto, de fato, fundamental, acredito que foi uma ótima escolha para a gente reiniciar o grupo, né, as atividades do grupo, né, e aproveito, então, também para contextualizar, né, o pessoal, o Lier, né, passou por uma mudança de nome, né, passou por um tempo parado, em decorrência principalmente, né, das atividades relacionadas ao Encontro Nacional de História, também em decorrência da professora Linéa está com muitos compromissos, né, professora? E aí ela precisou se ausentar e após o Encontro Nacional de História, que foi em setembro, a gente vem se articulando para a gente voltar à retomada das atividades do grupo, né? Aí nós propomos a discussão desse texto, né? E também, posteriormente, ainda hoje a gente fica aberto, né, ao ouvir tanto as perspectivas acerca desse texto, quanto propostas para próximo texto, propostas para se a gente continua discutindo o texto, ou se alguém quer colocar um texto seu, né, para a gente discutir, ou seja, essa nossa primeira reunião de retomada, né, é uma reunião para a gente conversar sobre o texto, mas também conversar como a gente vai dar prosseguimento aos nossos encontros, né. Então é isso aí, um texto clássico, né, uma grande síntese, essencial para a gente entender a história das elites. Muito bem, Jadson. Eu acho que eu vou fazer alguns comentários também, mas acho que era importante, principalmente o pessoal que chegou, né, Natasha, André, a Karine, que vai ser, com certeza, o que ela vai falar vai contribuir bastante para a gente. Saber um pouco das apreensões em relação à leitura, de repente para a Natasha, para o André, foi uma primeira leitura, um primeiro encontro com o texto, né?
Então, a quantidade de informações é bastante considerável, né? Fazer essa síntese que César fez, a problematização que o Wellington traz, as considerações que o Jadson traz, vem de várias leituras já. Então, é a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez que lê o texto, várias vezes, como o César colocou. E aí isso é sempre um encontro muito proveitoso, exatamente nesse sentido de você primeiro pensar o que é essa área de história das religiões. O que é isso? Não é teologia, não é um estudo teológico, apesar das relações históricas da disciplina, né, com a experiência religiosa, principalmente do Ocidente. Então, quer dizer, na verdade, como os meninos chamaram a atenção, César e Wellington ali em algum momento, né, como que essa disciplina, historicamente, ela está conectada com um processo de colonialismo, como ela traz um perfil etnocêntrico, como ela procura se distanciar aí na antropologia, sociologia, depois da história, desses elementos que marcam ela, né, com essa característica e como que isso é problematizado. Então, tudo isso é uma novidade de primeiro contato com o texto. E que as possibilidades, como foi colocadas, de desdobramento e problematizações, eles vêm, né, no avançar que a gente vai fazendo dos estudos e das referências que o texto traz. Então, eu vou já passar a palavra para a Natasha e para o André, mas eu queria deixar uma questão para ver se a gente tem condições de fazer a discussão aqui, que é um aspecto em termos da historiografia brasileira, que, como os meninos falaram, né, a professora escreve esse texto ali nos anos 90, então é claro que ela está dialogando com a historiografia que existia até então, né? Mas como que essa historiografia, né, ali dos anos 90, ela tem um perfil da história social e ela tá localizada ali, né, no Rio de Janeiro, a galera ali do eixo, né, Rio de Janeiro, talvez Minas, São Paulo e tal. Então, ali já parece que aparentemente, talvez isso é uma percepção, a gente perceber essa historiografia nacional, ela nascendo com uma característica. E que hoje, quando a gente aqui no grupo, a gente fica insistindo, né, temos aqui uma linha de história social, né? E aí a gente se aproxima, dialoga com o marxismo, mas está levando em consideração a historiografia nacional, e essa historiografia nacional ela tem uma diversidade epistemológica considerável, mas se a gente for ver aí, pelo menos nessa tradição de uma certa história social, é Max Weber, né? É Weber, é o debate da sociologia, de uma certa teoria social. Então, eu acho que é interessante para nós, talvez, se a gente conseguisse identificar um pouco essa discussão. Mas aí eu deixo essa coisinha aí como uma discussão, fazendo as palavras do Jadson também. Realmente é uma forma do Lier retomar suas atividades cotidianas, vamos dizer assim, porque essas atividades de estudo, de debate coletivo, elas sempre foram as atividades, o carro-chefe do grupo, vamos dizer assim, né? A gente, desde que há 10 anos, a gente tem feito esse trabalho, que é um trabalho de formação. Mas que aí, no decorrer da vida, a gente foi assumindo outras coisas e a pandemia nos quebrou as perninhas e a gente foi agora retomando e as atividades presenciais. Porque hoje nós estamos fazendo o encontro online, mas nós sabemos que é por uma contingência, né? Tá tendo evento lá no curso e assim que possível a gente vai voltar mesmo presencial. E aí tentando fazer híbrido na medida da possibilidade. Mas enfim, eu só queria colocar essas questões. Deixa eu ver quem levantou a mãozinha primeiro. André, por favor, você primeiro, depois Natasha. Fica à vontade. Todos me ouvem bem? Sim. Tudo tranquilo? Massa, obrigado. Deixa eu ligar a câmera aqui. Todos me veem? Ótimo. Sobre esse texto que eu tinha lido, né, passado pelo grupo e tal, eu tinha já um certo contato com esse tipo de leitura nas minhas andanças e nas minhas observações quanto à minha pesquisa, né, da qual estou iniciando, na verdade. Eu sou graduando do 8º semestre da UFC, da Universidade Federal do Ceará, eu resido em Fortaleza, né, e eu estava, quanto a essas minhas
busca dessas minhas pesquisas iniciais quanto ao tema da qual escolhi trabalhar, né, que é mais pautado na questão da história oral, né, da percepção das pessoas quanto às experiências que elas tiveram no âmbito de determinada região daqui da cidade que eu pesquiso, né, da construção da paróquia. Então, eu acabei tendo esses contatos iniciais, né? Então, foi tanto pelo lado da teologia, da sociologia, né? Então, acabou se tendo esses primeiros contatos. E da história das religiões, acabei tendo muita dificuldade de encontrar algo a respeito quanto a conteúdo acessível de história da religião, pautado por historiadores, porque geralmente, no âmbito mais frutífero quanto a essas produções em relação à religião se dá no âmbito da sociologia, principalmente ao que eu pesquiso e tal. Aí eu gostei bastante de um trecho específico, né, já falaram muito a respeito do texto, né, de maneira produtiva, não acho que não é tão produtivo discorrer sobre tudo que já foi falado aqui pelos colegas, mas um que me chamou bastante atenção foi a questão da história cultural do Ginsburg, né? Essa captação da qual ele faz nos estudos quanto a determinados estereótipos do Sabá, por exemplo, da qual ele trata, e é uma questão da qual me interessou bastante, porque ela está imersa nesse meio, nesse produto das relações humanas, culturais e tal, sobre essas produções que surgem dessas relações e principalmente não de um viés tão institucional, mas é isso que acabou me encantando quanto a isso, né? Desse produto cultural a partir dessa história apontada pelo Ginsburg, na maneira como ele trata. E outra coisa que eu percebi também, lendo o texto, quanto a essa configuração sociológica, dos estudos sociológicos classificatórios, nessa trajetória que a religião, os estudos da religião acabam traçando, né, nesse desenvolvimento depois que vai ter com a entrada da história, numa perspectiva mais histórica, né, até com um tempo que eu já tinha lido a respeito de um artigo que acho que era de um professor da USP que falava sobre a escola italiana dos estudos das religiões, que trata de um certo viés mais pautado nessa história, né, na perspectiva metodológica de história quanto ao trato das religiões e não só como uma busca dessa religião primordial, esse estudo comparativo tratado pelos sociólogos muitas vezes, né. E o que eu queria acrescentar também é de um autor que não sei se todos conhecem, mas é um filósofo alemão, de que eu acabei dando uma olhada nessas primeiras inserções que eu tive quanto à minha pesquisa, quando não estava muito bem achado, é o Ernest Cassirer. Não sei se conhecem, mas ele tem também uns livros, principalmente, obras que tem como um objeto de estudo a religião e os mitos, né? Principalmente quanto à questão da linguagem nesse meio, né? Como a linguagem expressa o papel da linguagem nesses mitos também, acrescentando, por exemplo, ao que já foi descrito, né, no texto aqui da Jacqueline Herman. Também seria até interessante acrescentar também as contribuições da linguagem quanto a esses estudos de como as expressões das comunidades humanas ao longo do tempo foi se desenvolvendo quanto a essa relação com o transcendental, o místico. Então ele acaba trazendo essas contribuições também. Faz um tempo que eu tinha lido. Mas em relação a uma forma geral, eu gostei bastante do texto. Massa, André. Muito obrigada pelas considerações aí. Vamos continuar dialogando. Natasha? Olá, boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, senhora. Então, gente, vamos lá. Assim, eu fiquei encantada com o texto, né? Porque é uma das primeiras vezes que eu tô aí me debruçando na temática, né? Eu já vinha estudado algumas coisas sobre os NMRs, né? Que são o surgimento aí dos novos movimentos religiosos, né? No contemporâneo, no Brasil também, inclusive, que faz parte ali da temática que eu estou desenvolvendo no meu TCC, né? E, assim, para mim, a Jaqueline, ela esmiuçou
né, de uma maneira muito proveitosa, né, toda a trajetória aí da história das religiões e religiosidades, né, no caso, assim, para mim, né, foi muito bom ter esse aprendizado, né, que estou chegando agora. E, assim, uma das coisas, um dos pontos que me chamou bastante atenção, né, é a questão das temáticas, né, que ela abre ali, eu acho que é na temática 2 ou é a 3, né, a história das crenças e da circularidade do hibridismo cultural, que vem tratando ali sobre as ideias, né, do Ginsburg. E aí ela vai falar mais à frente, quando a gente pensa no Brasil, né, ela vem falando da Laura de Mello, acho que é Laura de Mello e Souza, né, que trabalha essa questão da cultura popular. Então eu fiquei literalmente encantada, que aí ela vai examinando a questão do estereótipo do sabá, né, que o Ginsburg defendia tal, só que ela vai tentar descrever, compreender essas práticas mágicas, né, voltando-se aí para o viver em colônia, né? E, assim, isso abriu um leque de possibilidades para mim, porque, assim, eu já pensei em analisar aqui o DEIP no Hecatino brasileiro, né? Que é uma prática mágica muito parecida aí com o sabá, né? Desse período aí que o Ginsburg estudava, né? Então, para mim, assim, foi de grande valia. Estou muito animada, né? Estou bastante motivada também para poder adentrar aí nessa área de conhecimento com vocês e quero ter logo o nosso encontro, né? Para a gente se conhecer pessoalmente. E, assim, eu sei que eu tenho muito que aprender com todos vocês que já têm, assim, uma base, já estão nessa caminhada, né? Há mais tempo. E é isso aí, gente. Muito obrigada pelo texto. Foi, assim, excelente para mim. Me abriu leques de possibilidades. É isso. Excelente, Natasha. Fico satisfeita, porque, né, tô de olho no seu TCC. Karine, por favor. Mais uma vez, né, todos me ouvem? Eu quero agradecer a oportunidade, né, eu vi pelo Facebook o anúncio. E aí, como eu, né, falei, eu sou muito próxima à professora Jaqueline, né? Na verdade, eu me aproximei dela por causa do trabalho dela, aí enviei um e-mail para ela, bem tiete, pedindo para ela autografar meus livros, e daí nós começamos uma relação bem próxima, e hoje eu trabalho com ela, né? Então, ver o texto dela sendo discutido, né? Ver que todo mundo, assim, leu, se interessou, e tanto que ajudou, é muito interessante, né? Falando sobre o texto em si, né, é aquilo que a gente tem que sempre lembrar, né, que até o próprio Michel de Certeau fala, né, que todo texto, por mais genial que a pessoa seja, ele está marcado socialmente. E a gente tem que pensar quando que foi que a professora Jaqueline escreveu esse texto. Em 97, ela estava terminando de lançar o No Reino do Desejado, que é o seu clássico livro, né, ela estava se tornando professora da UFRJ, já estava entrando para ocupar a cadeira de História Moderna. Hoje ela é professora titular de História Moderna, né? Já se passaram muitos anos. Mas nesse momento ela estava fazendo isso. Então ela estava publicando no Reino do Desejado, estava entrando na UFRJ como professora titular da cadeira de História Moderna. E aí citaram o professor Ronaldo Weinfels, né? Acho que foi o Jadson que citou. Ele foi orientador da professora Jaqueline, né? Ele é orientador no Reino do Desejado. A Laura, que também citaram, né, a professora Laura de Mello Souza, teve muita influência também nos textos da professora Jaqueline, elas são bem próximas. E nesse momento também, a gente está vivendo a efervescência do Diabo é Terra Santa Cruz, o famoso clássico da Laura, né? Então, é muita coisa acontecendo dentro dessa perspectiva. E existe sim, eu acho que a professora está certíssima, existe ali um eixo entre Minas, Rio e São Paulo, muito forte, né? Tanto que a Laura vem da USP, né, o professor Ronaldo é da UF, então existe ali, a Jaqueline está na UFRJ, tem o Luiz Motti também, que está na Bahia, que participa muito com eles, né, mas esse núcleo está muito forte nesse momento, então isso também acaba influenciando. Agora né, não, é até, assim, estranho falar, né, mas eu acho um texto de muita erudição, eu acho que essa é uma das características da professora Jaqueline Hermes, ela é muito erudita. Ela tem um texto que eu posso até enviar para vocês depois, que ela conta como ela parou a história das religiões.
porque não era, assim, a princípio, né, o ideal, né? Ela trabalhou no mestrado dela com Canudos, né, com Antônio Conselheiro, que é um tipo de messianismo, e aí na banca ali de defesa, o Ronaldo, que foi banca do mestrado, começou a questioná-la sobre questões do sebastianismo, e aí ela se enveredou para isso no doutorado. Então, nesse texto, é um texto pessoal, ela conta como ela foi parar em História das Religiões, né? E é aquilo, os desvios fizeram que ela chegasse até esse debate, né? Então, esse texto em si, História das Religiões e Religiosidades, eu acho ele de uma erudição muito grande. Ela tenta sintetizar, e por isso, como o Elton falou, ficam algumas nuances, né? Ficam algumas coisas ali, mas eu acho que é muito forte nesse texto um autor que ela utiliza bastante, que é o Gisborne, que ela vai utilizar muito nos textos dela, né? Essa questão da história cultural com a história social, ela busca muito isso, né? Inclusive, quando a gente está conversando, ela fala, eu gosto de história-problema, né? Quando ela acha que a questão está muito vaga, ela fala, cadê o problema? Eu gosto de história-problema. Então, ela é muito marcada por isso. Então, eu acho que esse livro em si, Domínios da História, né? Ele, como um todo, né? E aí a gente tem que pensar também quem são os organizadores, é o Ronaldo Vanfas e o Ciro Cardoso, que também tem uma tendência ali, né? Então, eu creio que esse texto pode ajudar muito, sim, quem está enveredando por História das Religiões e Religiosidades. Alguém ressaltou a questão do plural, né, de se abarcar diferentes ideias de religiões, não aquela coisa muito etnocêntrica, né, muito eurocentrada. Então, fiquei muito contente de participar aqui com vocês hoje, estar participando ainda, né? Espero ver vocês lá no Sacralidade também. Quando tiver uma reunião, eu mando contato para vocês estarem lá conosco também. Opa, é isso, gente. Obrigada. Sim, por favor. Temos que estreitar os laços. E aí fiquei com certeza. Fiquei feliz, assim, o Wellington, ele tá fazendo doutorado lá no Rio de Janeiro, né, Wellington? Então já tá mais próximo também. E André... Qual universidade? Seropédica. Ah, na Rural. Isso, na Rural. E André, que está no Ceará e que se chegou aqui com a gente também. Fiquei contente, André. Muito bom. Jadson, desculpe. Indicar um texto para a Karen discutir lá no grupo. Também fala do diabo, Karen. É a Caverna do Diabo o nome do texto. Olha ele fazendo propaganda. Ah, obrigada. Fazendo jabá da professora. Muito bem, pessoal. Vamos retomando aí. Desculpa, eu falei não ia conduzir, estou conduzindo, gente. Perdão. Meninos, por favor. Veja que Pedro, Marne ainda estão quietinhos, o Lídio, a Altina. Manifestem-se, pessoal. Vai, mestrandos. E o pibiqueiro, seu Pedro. A Altina está no trabalho. Tudo bem, Altina, tá desculpada nesse caso. Bem, gente, eu só, assim, pra não ser chata, mas eu queria insistir um pouquinho aí nessa discussão, e Karina voltou a mencionar, né, nessa discussão entre história cultural, história social, porque, é claro, né, dependendo da formação e da experiência dos programas, né, a gente sabe como que esses estudos de religião, de religiões, eles dependem também de a gente ter programas de pós-graduação ou professores nas graduações que vão puxar esses temas, porque normalmente não é uma disciplina, um assunto que vai necessariamente estar presente nas grades de formação da graduação. Então, na verdade, assim, que eu lembre, pelo menos em alguns debates da BHR, quando a Associação Brasileira de História das Religiões foi fundada também nos anos 90, lá no interior de São Paulo, a partir da Unesp, e isso vinha porque você tinha ali uma experiência de docentes trabalhando com o tema, né? E isso acaba, é claro, regimentando aí a discussão. Mas no nosso caso aqui na UFAL, a gente não tem, né? Quer dizer, a nossa disciplina de História das Religiões, de Religiosidades, é uma disciplina eletiva, depende então de professores que possam ministrá-la. No geral, mas ultimamente mais o nosso companheiro professor Pedro Vasconcelos, que assumiu, né, a disciplina, acaba ministrando ela como eletiva. Na pós-graduação também não tá como temática dentro das duas linhas de pesquisa,
Mas não é assim, né? A gente ainda não conseguiu constituir uma linha de pesquisa em história das religiões. Então, me parece que isso também é um tema que a gente tem que considerar ao pensar a área, né? O desenvolvimento da área. Então, se a gente está pensando, talvez, uma história social, uma história cultural, muitas vezes é isso, né? Vai estar transversal, vai estar aí articulado com interesses outros, né? E aí, Karine mencionou a trajetória da professora Jaqueline, quer dizer, ela nem estava pensando em estudar religiões, mas, de repente, ali no decorrer dos estudos, das pesquisas, aqueles temas vão chamando por conta de problemas específicos, de processos históricos específicos. Né? Então, manter essa área viva, ativa, e a gente tentar manter uma diversidade de temas nem sempre é simples. Aqui no LIER mesmo, a gente faz esse esforço, né, de vamos aí, pessoal, né? Todos são muito bem-vindos, independente da temática que quer estudar. A Natasha agora, por exemplo, que está com os novos movimentos religiosos, mas a nossa companheira Ana, que estuda yoga, mas são poucos, né? No geral, é o cristianismo, o catolicismo, o protestantismo e as religiões afro-brasileiras, de matriz africana, que a gente trabalha mais. Então, enfim, só para a gente ir avançando isso. Natasha, eu vou desligar seu microfone um instante. Depois você ativa. André, pode falar. Eu só queria falar, da senhora falando a respeito dessa questão dos programas, né? Eu falo até da própria experiência aqui da UFC, né? Da UFC, não sei se alguém conhece as linhas de mestrado daqui, mas elas são muito abrangentes, né? Questão das linhas, memória e temporalidade, cultura e poder, e a outra eu não lembro agora. São 3 linhas que a gente tem. E trabalho e migração. Então, a gente tenta, principalmente quem vai trabalhar com questão de religiosidade, catolicismo, qualquer que seja essa vertente no meio da história das religiões, a gente acaba tentando encaixar a nossa pesquisa da maneira que trabalhe diretamente com essas categorias, né? Como a senhora falou, transversal. E a minha é basicamente isso, né? Tentando, a partir do que se conhece, das histórias das religiões, tentando trabalhar diretamente com essas categorias e tentando tornar isso viável, né? Não tem algo direcionado a respeito de se entender a história das religiões, algo muito específico, não. É mais uma questão de trabalhar com o que se tem e de tecer as relações possíveis para dar certo. Mas é desse jeito mesmo. Exatamente, né? Acho que é pra gente reivindicar, falar assim, nossa, eu faço história das religiões, a minha historiografia é uma historiografia das religiões, né? Você acaba realmente falando assim, olha, estamos aqui estudando, né, século XIX, processos sociais, processos culturais, e de repente a religião está ali, né? As religiões estão ali. Mas isso, inclusive, é uma disputa, eu acho que está aí entre o campo da história das religiões e da ciência das religiões, né? A gente for pensar metodologicamente a proposição, quer dizer, qual que é o eixo explicativo do processo histórico que você estuda, né? Se é o fenômeno religioso, entre aspas, ou a experiência religiosa em si, né? Como o motor ali, ou o articulador dos processos, ou não. Né? As religiões, ou a religião, a instituição religiosa, o grupo religioso, ele é mais um elemento que participa da articulação do processo social que a gente quer estudar, né? E aí eu acho que fica umas discussões boas, né? Porque César que puxou, né? Dizendo a questão do método comparativo, né, César? Você que foi puxando lá. Pois é. E realmente, né? Por que interessava aos europeus primeiro comparar essas religiões, né? Qual a consequência social e histórica disso, né? Também. Pode falar, Wellington. Assim, acho que não trago grandes elementos reflexivos para o debate, mas mais uma questão de experiência, assim, sabe? Na seleção para o doutorado, com o tema da Igreja Católica, eu vendo a orientação com a professora Irineia, né, que já na graduação paguei a disciplina de História das Religiões e que
já está, digamos que já tem um debate, já está imersa nesse campo, e eu acho que eu fui meio para a seleção nessa expectativa, sabe? E, bem, e aí no percurso eu percebi que não seria tanto pela temática, mas eu teria que encaixar pela questão teórico-metodológica. Então, o meu projeto, ele entraria no programa a partir do meu arcabouço teórico-metodológico, e não tanto pelo meu objeto de pesquisa. Porque realmente o meu tema é Igreja Católica e lutas sociais, mas a minha orientação ela acaba sendo pela questão da educação de base, que ali é um programa da Unesco e do capitalismo imperialista ali de finais dos anos 50 e 60, e pelas lutas sociais no campo. Então, o que seria o central no meu projeto, ele se torna apenas mais um elemento para poder ser aceito, porque senão não tem orientação, também tem isso. Tem essa questão também, sabe? Então, trazendo isso que a professora colocou, e aí sobre as disciplinas que eu paguei, então se eu já vim aqui na graduação, em conjunto com a professora, e estudando um pouco um tema, no programa nós não tínhamos uma disciplina sobre isso. E o meu orientador, que é uma pessoa fantástica, o João Márcio, e aí ele, não, Wellington, vai pagar uma disciplina em ciências sociais, havia essa possibilidade, vai para outra universidade, dá uma rodada aqui, e paga uma disciplina que tem mais a ver com a questão da religião, enfim. O Márcio é especialista na questão das lutas sociais no campo e no Banco Mundial, então ele dialoga com essa questão da ideologia da educação de base. Então, isso meio que me salvou, sabe? Mas a única... No doutorado, o que, assim, foi estudo mesmo como disciplina foi Thompson, por tratar da questão religiosa, e a formação da classe operária inglesa, e também pela democracia, assim, ser um professor muito democrático, Alexandre Fortes, porque no programa ele não havia colocado nada sobre religião. E aí ele perguntou, gente, vocês querem incluir alguma coisa? O professor, algo sobre religião? Ele disse, bem, não é minha área de pesquisa, mas Thompson trata. Então, ele acabou colocando aí a discussão a partir da perspectiva que Thompson analisa a questão religiosa. E para mim foi muito bom também, foi um ganho muito grande. Mas aí, novamente, surge, como a professora colocou, mais um elemento ali, sabe? Mas não é, de fato, o tema central ou o objeto de pesquisa. Enfim. Pois é, gente, é isso. O babado é forte. Mais comentários, pessoal. Já deu 1 horinha, mas, enfim, a gente pode aí ficar mais um tempo discutindo. Eu sei que a gente acabou abrindo, né? A gente sai do texto e vai tentando aí amarrar as questões, mas é isso o grande ganho dessa leitura, que a gente poder fazer isso, essa reflexão tanto da área do campo, mas dessas possibilidades, né? Metodológicas, temáticas, né? As abordagens que a gente pode fazer. Pelas falas de André e de Natasha também, assim, a gente sente o deslumbre, né, com Ginsburg, é sempre uma leitura super proveitosa mesmo, porque esse olhar que vai focando nos elementos mais internos dos processos, mas mais realmente que identifica, que define, né, o que são os temas, principalmente a gente vai olhar aí a religiosidade popular, né, as experiências populares, é muito bom. E aí fica aí a dica para os organizadores das próximas sessões, de repente a gente trazer Ginsburg, né, para a discussão. Eu acho que seria um ganho também, não sei se... Acho que talvez mais do que o texto metodológico, os textos de ensaio dele, metodológico, seria bom a gente ler talvez uma obra ou trazer aí um dos textos, uma das obras, né, de historiografia mesmo. Oi, Cezinha. Complementando a fala da senhora, assim, eu não julgo esse deslumbre, né, em relação ao Thompson, ao Ginsburg, né, porque quando eu li Andarilhos de Bem, eu acho que talvez seja até uma indicação que a gente possa ler mais para o futuro, Andarilhos do Bem. Eu tive vontade de pesquisar até o Marley, tá vendo? Eu tive vontade
de deixar catolicismo naquele momento que eu li Andarilhos do Bem e trabalhar feitiçaria no período colonial. Entendeu? Então, eu não julgo, né, esse deslumbre, mas assim, complementando também a fala, eu acho que esse texto também serve para a gente pensar algo que a senhora já se questionou, né, né, durante a sua fala, né, o que é essa história da religião, né, que a gente quer produzir, né, ou nunca, porque o que acontece? Muitas vezes quando a gente fala, né, quando a gente fala, a gente fala sobre religião, nós estamos trabalhando sobre religião, o pessoal acha que a gente está fazendo teologia, né? A parte dessa perspectiva de, até lá no emprego, coloca o César para falar sobre a Páscoa porque ele estuda a religião. Não, não é assim que funciona, certo? Não é assim que funciona. Né? Mas exatamente isso, né? Pensar que história da religião é diferente de apologia, né? Apologia religiosa, né? De proselitismo religioso, que é o que muita gente também confunde, né? E é diferente de teologia, né? Que a gente está analisando, né? Essa religião dentro de um processo, né? De um processo histórico, social, cultural, né, as interfaces dessa religião, né, com a própria política, com a sociedade, né, e como isso vai impactar, né, como mesmo o Wellington disse, né, a religião é algo dialético, né, é um fato dialético, né, porque ela se modifica mesmo, né, de acordo com o próprio contexto e a conjuntura no qual ela está inserida, né, a gente, né, que já tem essa leitura, né, hoje a gente tem essa perspectiva, né, então, se a gente for pensar sobre a história da religião que a gente quer produzir, exatamente uma história da religião dentro dessa abordagem, né? Uma religião que é problematizada, né? Que no caso que não é deslocada da sociedade, que ela é inserida e sim interliga, né? Com diferentes campos e diferentes áreas, né? Bem, André? Falando mais uma vez aqui, mas justamente reforçando o que o colega César falou sobre essa questão de enfocar mais no protagonismo dos fiéis do que na própria instituição, que é o nosso maior objeto. Geralmente pode ter aqueles que têm um viés mais da história institucional, mas de uma maneira problematizada, mas aqueles que tratam mais das questões da religiosidade, do tratamento da própria cultura dos fiéis que são produzidas dentro desse meio institucional e dos dogmas, né, até ressignificando os dogmas, é justamente isso, trazer à tona esse protagonismo das pessoas, desses fiéis que constituem geralmente essas relações de poder dentro da igreja, né, ou podem ser submissos, outros justamente podem ser mais afrontosos ou trazer uma nova visão do que é essa fé, do que é ser católico, que geralmente a igreja não representa muito, mas as pessoas têm uma concepção totalmente diferente. Então é nisso que acaba se percebendo. Outra dúvida que eu queria saber, se em algum momento no grupo, das reuniões subsequentes que teremos, a gente vai tratar do livro do Sérgio da Mata, de História e Religião. Será tratado, se queria até perguntar. E aí, gente, será tratado? Vocês chegaram a pensar... O César está sem microfone, César. Vocês chegaram a pensar... Diga. Então, a gente queria deixar, né, de fato, nesse último momento, assim, para falar mais sobre algumas questões mais burocráticas, né, e decidir os nossos rumos, né, para esse final de ano, início do ano que vem, né, pelo menos até o semestre, até o final do primeiro semestre, a gente pensar em relação a essa divisão dessas leituras futuras, né? Eu até tem como tu projetar o cronograma, Wellington? Obrigado. Né, eu estava até conversando com o Wellington durante a semana, a gente pensou em um cronograma, mas o cronograma ainda está em aberto, né?
que dá para vocês inserir outras sugestões de leitura. Então, essa aí do Sérgio da Mata, que por sinal assim, é um livro meio difícil de se encontrar de forma digital, né? Mas nada que um PDF amigo não resolva. Estamos pedindo isso, se alguém conseguir, porque assim, a gente leu naquela disciplina que a senhora deu lá na pós, e eu não achei ele, né, de novo em... Pronto, aí está, né? Nós, de início, nós estamos pensando o seguinte, né, que a reunião, assim, das próprias demandas particulares, né, que alguns dos membros têm, e nós estamos pensando de forma mensal, certo? Então, nossa próxima reunião vai ser em dia 12 de dezembro, né? Então, a sugestão que a gente trouxe é ler Thompson, né? Ler pelo menos assim, os capítulos de Thompson, no qual, de início, né, para esse momento, no qual ele aborda a questão da religião, né? Então, ficamos mais ou menos... em dezembro, temos a introdução em um capítulo 1, que o Wellington achou necessário trazer esse debate, né, em relação ao capítulo 1 de Thompson, apesar que no capítulo 1 ele não aborda necessariamente a religião, mas ele traz alguns aspectos para se perceber, né, esses elementos religiosos dentro daquela sociedade lá do século XVIII e início do século XIX, no qual ele está analisando, né. Pronto, em abril, né, está em aberto, né, tem o cristão... Janeiro, desculpa. Janeiro, temos o capítulo ainda no primeiro volume, certo? Né, que é o cristão e o demônio. E depois temos no volume 2, já em fevereiro, o poder transformador da cruz. Então isso daí está em aberto. Eu tinha sugerido a ler o livro do Adoni Agnoli, né, que no qual ele está ligado à escola italiana das religiões, e no capítulo 2 dele, do livro História das Religiões, ele traz todo um aparato teórico-metodológico sobre essa abordagem, né, da escola italiana das religiões, né. Aí, pronto, aí eu tinha proposto, né, mais ou menos ficar, como é muito grande, né, essa primeira parte do livro do Agnoli, onde ele trata sobre essas perspectivas, a gente tinha propondo mais ou menos ficar março, abril, maio e junho, mas assim, de acordo com, mas é algo que pode ser alterado de acordo com as sugestões, né, então dessa forma a gente já pode, né, se por assim pensar, né, subir, né, o Sérgio da Mata, colocar o Sérgio da Mata depois de Thompson, né, quem sabe, se alguém conseguir achar o PDF, né, para ele, ou fazer o PDF, fica aí a dica, professora, né, eu sei que a senhora tem um livro, e ler e depois do Sérgio da Mata, né, ler Os Andarilhos do Bem, já que está relacionado a essa própria demanda, né, do pessoal daqui, e ao interesse, e deixar, né, o Agnoli um pouco para depois, certo? Então fica aí a sugestão para vocês, no geral era esse, né? Se alguém assim, já tiver, volta para começar aí. Oi, fale. Então, vou falar. Assim, não, é massa, eu acho ótimo, excelente a proposta de leituras das obras completas, porque é sempre um vício nosso, a gente fica lendo capítulos picados, e a gente tem dificuldade de fazer uma leitura de obra completa. Um grupo de estudo e pesquisa é um lugar que é bom pra gente fazer isso, porque em disciplina é muito difícil, às vezes não funciona. Uhum. Agora, eu acho que o Agnoli, ele, se a gente ler o Sérgio da Mata antes, vai ficar meio repetitivo algumas coisas, porque acaba sendo também grandes sínteses do processo de desenvolvimento da disciplina. É claro que um complementa o outro, destaca mais um aspecto do outro e tal. Eu sugeriria, sim, eu acho que com a ideia de puxar a historiografia, tipo, depois do Thompson, ler Ginsburg, né?
E aí essas questões teóricas, metodológicas do apanhado geral, a não ser que seja de muito interesse da maioria aqui, a gente pode deixar para o segundo momento, né? Ou selecionar alguns dos capítulos do Magnolia aí que sejam mais explicativos do que seria essa escola italiana, né, histórica. Porque, enfim, não sei. É lógico que é uma opinião de alguém que tem mais interesses em ler historiografia. Mas aí temos que ouvir os demais. Não, aceito de boas, professor. Não tem problema não, né? Então, a gente pode até pensar de que depois de Thompson, colocar o livro completo do Andrade Luiz de Bem, né? Levando em consideração que o livro é pequeno, né? E é uma leitura gostosa, né? De se fazer. E lembrando que a gente vai ter um mês, né, entre a última reunião e a que a gente vai ler para ler a obra completa, né? Aí depois de Gimpson a gente pensava qual seria a próxima leitura que a gente poderia fazer. Pode falar, Wellington. Sim, quero aproveitar a fala da professora Irineia sobre a questão de capítulo, né? Foi até uma coisa que eu discuti bastante com o César, a gente conversou assim. Porque a formação da classe operária inglesa ela é muito grande e tem que ver também até que ponto interessa ao coletivo, né? Mas, na perspectiva de aprender o método, que aí imagino que também essa seja a intenção, e eu acredito, por isso que eu coloquei ali o primeiro capítulo, assim, não pularmos direto para o segundo capítulo. Eu defendo bem que o volume 1, por exemplo, era para ser lido completo, sabe? Para entender, pensando naquela perspectiva de dialética mesmo. Como é que Thompson trabalha a dialética? E olha, assim, sendo bem honesto, eu estou engateando ainda nessa questão, na questão metodológica, mas para perceber não só o capítulo 2, só o tema religião, mas como Thompson ele é desenvolvido o seu processo metodológico. Então, e como entra aí dentro a questão da religião, dentro do seu processo metodológico, eu entendo que o capítulo 1, pelo menos, e parte do capítulo 2, deveria ser lido na íntegra. É claro, aí eu tenho que também entender se é interesse do coletivo, se o coletivo também tem fôlego para isso, porque todos nós temos as nossas aulas, temos a graduação, mestrado, doutorado, trabalho, então tem que ser discutido. Mas nesse sentido mesmo, acho que a minha fala seria nessa linha. Eu concordo que a questão metodológica é importante. Eu acho que se a gente faz isso de ler a obra completa e perceber, porque se você lê o Ginsburg, você vai perceber, ó, os dois aqui estão falando da mesma coisa, estão falando de coisas diferentes, como que estão falando e tal. Isso é um ganho, com certeza, né? E assim, gente, aí aquilo, né? Nós estamos num momento, reunião burocrática, mas no fundo, isso define também um tanto de um projeto intelectual do grupo. Eu acho que isso é importante a gente amadurecer isso, né? A gente tem percebido aí no avançar, né, dos anos que o grupo vai amadurecendo. Porque a gente já passou vários momentos disso, tipo, que tipo de leitura a gente vai fazer? A gente vai voltar para sociologia, para antropologia, vamos ler os historiadores, vamos ler agora historiografia? Não, a gente precisa voltar para o método? Não, a gente tem feito essas indas e vindas ao longo dessa década, e isso é importante. Principalmente os mais novos que vão chegando, entender essa dinâmica, né? Que é assim mesmo, viu, gente? A dúvida faz parte, né? Vamos dizer, a tentativa de entrar em consenso em relação ao que ler, como ler, o que é melhor de ler. Porque na minha função de professora, no início, é claro, você acaba direcionando, né? E isso eu fiz, né? Os meninos aqui que estão já mais experimentados sabem que muitas vezes eu direcionei. Mas eu já não tenho mais esse papel aqui porque vocês estão já na etapa, né, de formação avançada. Então a gente pode discutir isso. E como eu tenho tido dificuldades, vocês sabem, por conta dos compromissos na pós-graduação, eu fico super disposta a participar. Espero conseguir participar dessa reunião uma vez por mês para fazer essa discussão. Eu acho que um capítulo é possível.
Mas vai do interesse mesmo. Eu sou favorável ao Thompson e sou favorável ao Ginsburg logo em seguida. Aí vamos ver as outras opiniões. Galerinha que ainda tá muito quietinha, por favor. André tá apoiando aqui no chat. Eu sei que Tina não pode falar, mas Lídio, Pedro, Marney. O Marney só se manifestou para os andarilhos, né, Marney? A Tati também concorda, muito bem. Diga, André. Outra coisinha, como eu não sou de... Eu sou de outro estado, as reuniões vão ser híbridas também? Bom, né? Ótimo. A ideia é essa, porque nossos membros também estão esparramados por esse Brasil. Então, exatamente. Então, foi como a professora falou, né? Tipo, eu moro no interior, né? Eu moro e trabalho no interior, né? O Wellington e o Jadson estão em Maceió, eu não tô. Então, assim, para a gente tentar melhor organizar, a gente decidiu tentar fazer ela híbrida, né? E principalmente assim, tem alguns membros assim que estão fazendo doutorado fora, né? Tipo a Ellie, a Vanessa, né? A própria Fabrícia, que querem participar, né? Então, a gente vai tentar, né, fazer as reuniões esse semestre de forma híbrida. Vamos ver se funciona, né? A única dificuldade técnica é o FAO, né? Tem internet, mas a internet funcionando, gente, dá certo. Bem, pessoal, não sei se a gente pode encaminhar então para encerramento e considerações finais ainda nessa articulação de texto e contexto. Lembrando, inclusive, o professor Vanfas, né, que chama atenção para isso. Sempre texto e contexto, pessoal. Mais comentários? Então fica combinado a próxima reunião, pro dia 12 de dezembro? Dia 12 de dezembro, a próxima reunião vai ser a introdução do formação da classe operária, né? E o primeiro capítulo, certo? Aí depois desse primeiro capítulo, nós vamos pensar que assim, quem vai ficar responsável para o capítulo de janeiro, né? Eu acho que é o terceiro capítulo, é o segundo capítulo da formação da classe operária, volume 1 ainda. Vocês têm o texto disponível para os leitores? Tem um PDF, é fácil de achar o PDF desse livro. Muito bem. Bem, enfim. Agradecer demais, pessoal, a presença e, na verdade, falar que como eu estou feliz de poder participar hoje, que eu achei que eu não ia conseguir, fiquei bastante contente. Mas eu passo aí a palavra ao Wellington, Jadson e César para fazer os encaminhamentos finais. Por favor, fiquem à vontade. Querem falar alguma coisa, Wellington? Não, primeiramente, assim, eu quero agradecer a todos vocês, né? Porque eu vou ser sincero com vocês, eu não estava muito confiante em relação ao público, né? Mas, assim, eu fiquei muito contente, né, pelo quórum, né, que se fez presente. Espero que continue, né, nas próximas reuniões. Né? Nós queremos frisar, né, que o interesse do grupo, né, então, principalmente, assim, o aspecto democrático no grupo, se vocês tiverem alguma sugestão de leitura, né, vocês podem, sintam-se à vontade para passar para a gente, né, para conversar com a gente, para sugerir para a gente, né, que a gente tenta debater na medida do possível. E do demais, assim, eu quero agradecer a todos, né, os que estão chegando agora, sejam bem-vindos, né, se sintam à vontade, né, se sintam em casa, né, sejam abraçados, certo? Os antigos, é sempre uma satisfação rever vocês, né, mesmo, né, de forma remota. Então, vamos continuar, né? Porque, querendo ou não, né? O trabalho não para, né? Muito bem, isso aí. O trabalho não para, pessoal. Muito obrigada, então, de coração. Eu vou parar aqui a gravação. E aí, mais ou menos tradicionalmente, eu peço que o pessoal fique mais um pouquinho antes de sair, para a gente fazer ainda uma conversa de coxinha, tá? Só um instante.